Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, Santo Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Seja bem-vindo a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou o Roberto, para aqueles que não me conhecem. Você que já nos conhece, deixa seu like, inscreva-se nesse canal, você que não é inscrito, e encaminhe esse link desse vídeo para mais pessoas, para os seus grupos aí, com certeza. Esse conteúdo, esse vídeo, vai abençoar alguém, vai levar uma lição muito importante para a vida, tá? Então, assim também, YouTube vai entender que é um vídeo relevante e vai poder passar esse vídeo para mais pessoas, para fortalecer o nosso trabalho, ok? Muito bem, então, hoje, nosso tema de hoje, nós vamos contar a história de uma menina que foi atacada por um crocodilo gigante, dilacerando essa menina, ok? É uma história inusitada e dramática também, porém é uma história real, tá? É uma história inusitada, dramática, extremamente dramática, mas real, tá? Essa história aconteceu num país chamado Guiné-Bissau, onde eu nasci, ok? Guiné-Bissau fica na África, no oeste da África, ok? Ali mais para a parte norte do continente africano, ok? Beirando aqui no Oceano Atlântico. Então, é uma história extremamente dramática, como eu falei há bocado, muito interessante. Fica até o final, você vai entender qual é a moral dessa história. Que relação essa história tem com o nosso canal, com o tema que nós falamos aqui, que é sobre o propósito de vida e sobre cristianismo, tá bom? Muito bem, então, mais uma vez, você que não deu like, deixa seu like, encaminhe esse vídeo para sua lista de contato, de amigos, e nos dá aquela força para a gente continuar gravando vídeo aqui e compartilhando nossa história com vocês, tá bom? Muito bem, então, há 70 anos atrás, essa história aconteceu há 70 anos atrás, 65 a 70 anos atrás, mas a exemplo moral da história é muito real, tá? Ela é muito atual e real também. Muito atual para os nossos dias. Como eu falei, fica até o final, você vai entender melhor. Muito bem, vamos lá, para não enrolar muito. Há 70 anos atrás, uma menina que não vivia na capital, que é Bissau, mas nasceu e cresceu no sul de Guiné-Bissau. Lugar muito simples, muito mais simples do que capital. Lá no interior, nas aldeias, ok? Cresceu uma menina, ela era muito feliz, muito saudável, como era comum, ok? Eles viviam nas aldeias, não faltava comida, não faltava nada, mas eles tinham uma vida extremamente pacata, uma vida extremamente simples, ok? Assim, essa menina, como todas as meninas da região, ali da aldeia, eles tinham hábito de tempos em tempos saírem para pescar, apanhar peixe, moluscos, para fazerem comida, ok? Os homens cuidam do trabalho pesado, as mulheres cuidam da parte da alimentação, educação das crianças, e as meninas ajudavam as mulheres nessa parte de mistura, de sair para pescar, apanhar. Eles faziam redes tradicionais que as mulheres entendem muito bem, fazem um tipo de rede onde eles apanhavam muito peixe, moluscos, camarão, para a alimentação da família. Então, mais uma vez, as meninas se organizaram e saíram um dia desse aí para pescar, ok? Então, ali, como eles sempre fazem sempre, saíram, pescaram nesse dia, apanharam muito peixe, camarão, moluscos, só que antes de subir para a aldeia, normalmente eles tinham hábito de tomar banho primeiro, se limparem e tal, ficarem prontos para subir para ajudar as mulheres mais velhas para fazerem comida, ok? Um dia esse dia foi diferente. Estavam tomando banho ali de rio e tal, de repente começou gritaria entre elas. Alguém gritou: olha, tá passando no nosso meio algo muito estranho, raspando a gente, aqui tem algo muito estranho, não parece pele comum. Muito estranho, todo mundo assustado, começaram a sair, pular nas margens e tal. Essa menina especificamente, no meio do rio, como ela estava no meio do rio, não conseguiu sair a tempo. Quando ela percebeu, viu que ela não conseguia avançar para a margem do rio. Quando ela percebeu, sentiu que a perna dela estava presa, ok? Não só estava presa, mas a perna dela foi abocanhada por um crocodilo gigante, ok? Crocodilo gigante abocanhou a perna dela, quase dilacerou a perna dela, dilacerou todos os músculos da coxa, da perna e quebrou o fêmur dela. Todo mundo assustado. Quando ela virou, sentiu algo diferente, quase perna adormecida, não sentia mais a perna dela. Quando ela virou para trás, viu que o rio estava tomado de sangue. O rio, que era rio corrente normal, estava totalmente tomado de sangue. E aí todo mundo lá na margem, que chegaram primeiro na margem, olhando para ela, começaram a gritar, a debater. Tem gente desesperada, angustiada. Aí que ela entrou em pânico, alguns minutos ela desacordou, ok? Tanto choque de impacto do crocodilo que abocanhou a perna dela, dilacerando a coxa, a perna, quebrando o fêmur, e o rio todo de sangue. Ela entendeu, afinal das contas, estou no meio do perigo, mas ela não sabia o que é. Tanto susto e tanto pânico, ela acabou desacordada, desmaiando. Então, nesse sentido, que a drama começa então.
ok? Ela perdeu o sentido, desmaiada, desacordada e rio cheio de sangue. Nesse momento, todo mundo percebeu que aconteceu o pior. Todas elas acreditaram que com certeza ela estava morta e ela foi puxada, desapareceu no rio, no meio do rio, e o rio todo tomado de sangue. Então, todo mundo correu, alguns ficaram, não sabiam o que fazer, totalmente perdidas, estavam ali no meio de tudo, totalmente perdidas, angustiadas, muitos diante de um pânico tão grande como aquele, né? E alguns tomaram sentido, ou seja, ficaram um pouco mais equilibrados, fugiram para a aldeia, contar lá os pais dessa menina e contar a aldeia inteira. Então a aldeia inteira ficou sabendo disso. Eles correram uma distância aí de uns 5 quilômetros mais ou menos, chegaram no rio, depois chegaram os pais dessa menina. As pessoas que chegaram primeiro, os mais velhos que chegaram primeiro olhando para o rio todo tomado de sangue, muitos também entraram em pânico, em angústia e tal, muitos não sabiam o que fazer. Os pais chegaram e pularam no meio do rio. Ok? Conta-se a história que no meio do rio, eles mergulharam lá depois de alguns minutos, arrancaram um menino da boca do crocodilo. Você imagina? Parece que é uma história, se alguém tivesse contando essa história para mim, com certeza eu ia colocar alguns questionamentos, tá? Ia duvidar algumas coisas, mas quando você chega num lugar ver o seu filho ou sua filha naquela situação, nenhum pai vai ficar pensando, fazendo cálculo matemático, tentando ligar não sei o quê. Eles pularam no rio, ok? E naquela luta lá, conseguiram arrancar a criança, a menina, da boca de crocodilo. Tiraram mais a perna toda dilacerada, fêmur quebrado, perna praticamente ninguém dava em nada, ok? Muitos achavam, olha, na verdade estava morta porque ela estava desacordada. Todo mundo em pânico, carregaram a menina sangrando realmente. Correram com ela para casa e assim todo mundo seguiu. Os pais seguiram os pais, ok? E chegaram na aldeia. Nós estamos falando de uma nação há 70 anos atrás, no interior do continente africano, onde não tem cuidados médicos, onde não tem condição assim necessária para cuidar de quem passa por um trauma dessa aí, ok? Se hoje você vai para o continente africano, até nas capitais do continente africano, se não for a medicina pública, é extremamente precária. Agora, imagina no interior, no sul de um país desse, há 70 anos atrás. Não tem mínimo cuidado. São ilhas, são regiões extremamente isoladas, ok? Aldeias totalmente isoladas. Mesmo se tivesse condição médica boa, com certeza isso levaria dias, tempo para poder alcançar a aldeia. Então levaram a menina para a aldeia e ali assim então os familiares mandaram todo mundo ir embora, expulsaram todo mundo e começaram a cuidar. O que eles fizeram? Procuraram uma tal lá no interior chamam de curandeira, ok? Curandeira é aquela especialista tradicional que ajuda a aldeia nos conhecimentos básicos de ervas medicinais, de técnicas medicinais de primeiro socorro, mas sem nenhum tipo de formação acadêmica, técnica, assim falando. É técnica natural, lidando com perigos dia a dia. E uma pessoa que acaba se especializando na vida prática, que acaba sendo respeitado em toda a aldeia. Então, quando tem um problema como esse, então as pessoas chamam ele e tal, e essa pessoa foi lá ajudar. No primeiro momento, o que deu para fazer? Ok? Eles conseguiram lá colocar atalhos nas feridas e tal, usaram ervas que eles colocam lá como anticoagulante, coisas curativas, enfim, ervas que é considerado ervas de cura lá no interior, ok? E conseguiram juntar tudo isso lá e ataram com certos tipos de cascas, casca triturada de planta, ok? Fazer todo aquele curativo, a menina desacordada, algumas pessoas deram totalmente como morta, e depois de tudo isso, conseguiram usar uma tala natural para poder segurar isso. Você imagina a dor, sofrimento. Nós estamos falando no interior para uma menina de 14, 15 anos, gente. É uma coisa extremamente dolorosa e uma coisa inacreditável, contando essa história hoje, ok? Mas assim aconteceu até que outro dia, ok, a menina veio acordar, mas com aquele trauma total, ok, com uma dor que ninguém imagina, os familiares vindo de diferentes lugares, muita gente chorando, que essa menina, olhando para ela, ninguém dava que ela ia conseguir sobreviver, tamanha ferida, tamanho ataque, ok? Todo aquele drama todo, olhando para ela, os familiares não estavam dando vida. Mas, aí então, entra essa história com o nosso tema, entra tema propósito de vida. Gente, quando Deus tem um propósito na sua vida, não importa o que aconteça, não importa drama que aconteça, não importa acidente que possa ocorrer com você, se Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai interferir e vai fazer milagres, ok? Obviamente, nessa época, nós estamos falando de pessoas no interior, pessoas que quase todos eles não são cristãos, mas Deus sempre intervém, sempre Deus vai intervir, ok? E assim então, passando os dias todo esse cuidado e tal,
passando tempo, uma semana, 2 semanas, um mês, ela foi melhorando, as cicatrizes foram melhorando e ela foi tomando algumas ervas para poder curar aquelas infecções, ok? Porque o perigo, imagina, infecção. Podia ocorrer uma infecção muito pior, que pudesse pegar bactéria, mas diante de tudo isso, todo esse cuidado, esse cuidado com ervas, com pessoas assistindo, felizmente não teve infecção, mas assim, foi um tratamento longo, um tratamento delicado, um tratamento que demandou muito tempo. Aos poucos foi cicatrizando e junto com essa cicatriz, esse fêmur foi colando, foi cicatrizando, foi melhorando depois de um tempo, um longo tempo, foi cicatrizando, ok? Foi melhorando e depois seguiu-se mais para centro da cidade, onde foi fazer esses cuidados, né, com o osso, ok? Para endireitar, para cicatrizar e graças a Deus, todo esse drama acabou, depois de muito tempo, acabou dando certo, ok? Por que essa história é dramática, muito dramática? Para quem conhece o poder de um crocodilo, ok? Nós estamos falando de um animal de centenas e centenas, né, de quilos, chega até a atingir quase 1 tonelada, e é um animal tão feroz, que pode atacar uma zebra, um boi, de mais de 1 tonelada e mata esse animal em questão de minutos. Agora, imagina uma menina de 14, 15 anos, ok? Isso foi um milagre, ok? Mas graças a Deus, essa menina sobreviveu e cresceu. Depois de muito tempo, depois de crescer, casar, ela saiu do interior e foi para a capital, com o marido agora, casada. E ali, então, nasceram os filhos na capital, ok? Depois de muito tempo, essa menina vai se tornar mulher e já, no final, praticamente já na idade adulta, teve encontro com Deus. Ela se converteu, ok? E pode entender que é uma providência divina. Isso foi uma providência de Deus, ela ter sobrevivido, ok? Essa mulher, que eu acabei de contar toda essa história, essa menina que passou tudo isso, essa mulher é a minha mãe, ok? Essa história é a história da minha mãe, ok? Nós, filhos, nascemos porque Deus tinha um propósito na vida dessa mulher. Você entende por que essa história tem a ver com o nosso canal? Esse tema aqui é tema do nosso canal, propósito, ok? Então, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Se eu estou aqui hoje, podendo contar a história da minha mãe, significa que existe um propósito de Deus ter salvado a minha mãe para que ela pudesse crescer, casar, formar família e nascer os filhos. Eu sou um dos filhos dessa mulher, ok? Estou contando essa história porque essa história é da minha mãe, ok? Ela viveu isso, a minha mãe tem um monte de histórias que nós podemos contar. Essa história, ok? Eu escrevi um livro onde eu conto a história. O nosso livro chama Propósito de Vida e Cristianismo. Primeiro link que está aqui na descrição do vídeo, tem lá um e-book contando essa história também, ok? Tem várias histórias, mas abrindo, clicando no link, ok? Tem e-book, você adquirindo, tem várias histórias sobre a minha vida, falando sobre propósito de vida, falando sobre história de cristianismo, falando também de história da minha mãe e algumas histórias do meu pai, ok? Adquire esse livro, ok? E isso tudo que eu estou contando aqui é um resumo de resumo, ok? Lá está contado detalhadamente, tudo ilustrado, para você poder entender como Deus trabalha através do propósito para poder alcançar a nossa vida. Foi a minha mãe que orou pela minha vida para que também eu possa um dia ser cristão, andar com Jesus, andar com Deus. Se gostou dessa história, deixa seu like, encaminhe esse vídeo para mais pessoas, ok? Essa história é real, ok? Apesar de ser dramática e inusitada, mas é uma história real que aconteceu há dezenas e dezenas de anos atrás, ok? Deus te abençoe, dá aquela força, inscreva-se no canal e dá like. Deus te abençoe, estamos juntos.